E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um exercício, uma musculatura que talvez seja uma das menos controversas, mas tem muita coisa para a gente avaliar, que é o exercício para músculos abdominais. Tá? Vamos pegar um artigo que fez uma comparação bastante interessante. Ele comparou o exercício deitado no solo, o exercício com aquele aparelhinho que quase todo mundo tem em casa, o exercício na bola suíça e um exercício bastante praticado nas academias, que é aquele com o slide para frente, o rolinho. Tá? Vamos direto à ativação deles muscular que o artigo mostra para a gente poder discutir. Primeiro vamos falar sobre a questão de reto abdominal, supra e infra. Vocês já devem ter ouvido falar isso na academia várias vezes, né? Vou fazer esse exercício que é para supra, esse que é para infra. Isso é uma coisa bastante discutível, tá? Vamos olhar o gráfico aqui de ativação para os 4 exercícios, tanto para supra quanto para infra. Dê uma olhada bem boa no gráfico, olha bem para esses gráficos, vocês vão ver que o padrão de ativação é exatamente igual. Os 4 exercícios têm o mesmo nível de ativação, seja reto ou seja infra. O que isso significa? Isso significa que muito provavelmente você foi enganado por bastante tempo. Reto abdominal, ele é um só. Ele parte da sua origem até a sua inserção numa linha reta, não tem mudança de direção das fibras musculares. Então, se você parar para analisar, não tem por que você falar que um exercício é infra ou que um exercício é supra. Ah, mas professor, isso tem a ver com ponto fixo e ponto móvel. Então, se eu fizer flexão da coluna, eu estou fazendo mais supra. Se eu fizer flexão do quadril, eu estou fazendo mais infra. Tá ok, mas aí você teria diferença de ativação nesses dois gráficos que você está vendo. Porque nesses exercícios você tem variação de flexão de coluna e flexão de quadril. E você não vê essa diferença nos gráficos. Ou seja, independente da forma como você fizer o movimento, você vai ter o mesmo padrão de ativação para infra e para supra. Vamos pensar no outro músculo agora, o oblíquo externo. O oblíquo externo é aquele músculo que dá sustentação para a sua coluna. Para a sua caixa torácica, que ele fecha a sua caixa torácica quando você está fazendo exercício, tá? Se você olhar agora a ativação para o oblíquo externo, você vai perceber que dos 4 exercícios, aquele que mais ativa essa musculatura é justamente o do wave slide, do seu rolinho, tá? Porque você está numa posição contrária de todos os outros, com a barriga para baixo, fazendo a sustentação do tronco como se fosse a prancha. Só que aí você ainda tem o movimento de afastar um pouquinho o braço, fazendo bastante força, e você tem menor ativação de reto, se você viu lá no outro gráfico, de reto abdominal, e muita maior ativação de oblíquo externo. E vamos comparar agora um outro músculo que não tem a ver com o abdômen, mas que talvez seja importante avaliar, que é o reto femoral. Por que é importante avaliar o reto femoral em exercício para abdômen? Porque como a gente viu, o reto abdominal, o músculo abdominal, ele faz tanto flexão de coluna quanto flexão de quadril. E flexão de quadril também é a ação dos flexores do quadril, ou seja, o reto femoral e o ilipsoas. Tá? Se você olhar agora os exercícios, você vai perceber que justamente no seu slide você tem uma ativação muito grande de reto femoral, no slide e na bola suíça, tá? Mas principalmente no slide. Qual que é o grande problema disso? Tá? O reto femoral e o ilipsoas são dois músculos que muita gente tem esses músculos encurtados e eles fazem com que você tenha uma anteriorização da sua pelve, ou seja, aumentando a sua curvatura lombar, fazendo com que a pessoa tenha uma hiperlordose. Se você pegar um músculo, um exercício que teoricamente é voltado para o músculo abdominal, mas que você tem uma ativação muito grande de reto femoral e provavelmente também de psoas, se ele não foi avaliado no estudo, tá? Você pode estar reforçando uma posição na coluna da pessoa que não é tão ideal assim. Então, não é que o exercício seja ruim, mas talvez não seja para todo mundo fazer, desde que a pessoa tenha uma consciência corporal e consiga se colocar numa posição, inclusive de tentar tirar um pouco a ativação desse reto e colocar mais nos seus oblíquos externos. Vamos avaliar agora uma outra questão em relação ao abdômen, que é superfície instável e superfície estável. Muitos lugares, todos os profissionais têm utilizado bastante bases instáveis porque ajuda a ativar o core. Qual que é o grande lance de ativar o core? Ativar o core seria dar maior sustentação à sua coluna vertebral. Dois músculos mais profundos são prioritários nisso, são primordiais para esse trabalho. São o transverso do abdômen e o oblíquo interno. Juntos eles fazem uma pressão na sua coluna que dá uma sustentação legal para ela. Se você comparar exercícios na base instável e na base estável e comparar a ativação tanto de transverso junto com o oblíquo interno ou comparar eles com o reto abdominal, você vai perceber que praticamente não há diferença.
Tá? Tanto na base instável quanto na base estável, os dois vão ter a mesma magnitude de ativação. Ah, mas quando você foi na base instável, aumenta a ativação. Sim, aumenta a ativação, mas não só de transverso e oblíquo interno. Aumenta a ativação também de reto abdominal. E se você comparar na tabela, você vai perceber que aumenta até um pouquinho mais para o reto abdominal do que para transverso e oblíquo interno. O que isso significa? Pessoal, significa que a gente precisa estudar para poder prescrever o treinamento. Não é só porque a gente viu alguém dizendo que trabalha mais core que eu vou colocar no exercício. Precisa entender o que é o core, qual que é o tipo de ativação e quais são as diferenças entre base instável e estável, qual a diferença entre colocar um exercício com decúbito ventral, decúbito dorsal, tá? E entender a variação e o tipo de ativação que os músculos abdominais conseguem ter. Não só os abdominais, a gente viu ao longo da semana diversos exercícios que a gente pensa uma coisa e às vezes acontece outra realmente durante a ativação muscular. Espero que vocês tenham gostado dessa série de análise de movimentos. Elas vão terminar por aqui, esse é o nosso 7º dia, conforme a gente combinou lá atrás. Mas mandem mais sugestões, quem sabe a gente segue com uma sequência aí mais pra frente, tá bom? Obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima.